A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 282. É onde você quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio, né, Ataíde? Muito bem, Luiz. Agora, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 98517-6385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Ô, Gouveia, deixa eu falar uma coisa. Fala aí. Lá na época, não sei se tem ainda, quem falta pede o sábado e domingo, né? É verdade. E agora é o feriado. Eu não sei se as empresas ainda estão fazendo isso. A pessoa falta na semana do feriado, pede o feriado, o sábado e o domingo. Sábado e domingo, Pede tudo. Não, e agora, Então, no dia que tiver os quatro aqui, eu vou falar pro Luiz, olha, Luiz, semana passada foi agora eles dois, vamos só assistir eles aqui. A gente vai ficar só vendo eles, né? Então, por que nós estamos falando isso, caros ouvintes? Nós estamos falando isso exatamente por quê? Porque novamente Marcos Aleixo e Nilce Pereira estão ausentes nessa nosso bate-papo aqui. Mas aí eu e o Ataíde e o Luiz Leite, nós fazemos esse programa aqui, não tem problema. Cadê a flor do nosso programa? A flor. E com vocês na retaguarda, você ouvinte na retaguarda, nós estaremos muito bem amparados, não é? E aí é o seguinte, que o objetivo do nosso programa é sempre desenvolver temas que nos levem a uma reflexão sobre a caminhada do nosso plano terrestre. De onde nós viemos? Nós perguntamos. E por que nós viemos? E para onde vamos quando a gente deixar aqui? Onde a gente vai? Estas são interrogações que frequentemente nós nos fazemos. E continuem conosco até o final do programa. Porque hoje nós vamos falar o seguinte, olha que tema interessante. Ociosidade. A ociosidade é um benefício ou um suplício? Fala para mim. Ociosidade é um benefício ou um suplício? Isso tudo numa visão clara do Espiritismo, não é, Ataíde? Exato, eu sou Ataídes Basto, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família. Ataíde cumprimentando vocês duas vezes, hein? Já cumprimentou, vai cumprimentar de novo. Todos vocês, ouvintes da família Web Rádio, e estarei junto com os amigos, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Neste momento, queremos cumprimentar
a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. Estamos realizando nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi e ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. Isso, Ataíde. E agora vamos àquela informação semanal. Nós não cansamos nunca. Por quê? Porque a nossa saúde física é que mantém o nosso espírito bem encarnadinho, bonitinho, não é? Com certeza. Então nós temos que manter a nossa saúde física na melhor forma possível. Então, devemos tomar, continuando as nossas precauções, né? Quais são as precauções? É o seguinte, pegou coisa melada, pegou coisa suja, lave as mãos e principalmente passe álcool em gel. O pessoal não está nem mandando muito em passar álcool em gel. Eu também passo, mania de velho, o vinagre de álcool também ajuda a desinfetar. Mas sem toque, né? Então, e aí você evite aglomerações, é bom evitar aglomerações. Se você tiver que entrar numa aglomeração e não tem jeito mesmo, use uma máscara. Não é feio, porque hoje em dia a sociedade aprendeu a conviver com a máscara. Né? Foi 2 anos de aprendizado, né? Então a sociedade aprendeu. Use. Então vamos continuar nos precavendo. Se você tiver com gripe, ou você vê que tem uma pessoa com gripe, põe a máscara. Para você mesmo proteger você e o seu amigo que está do lado, as pessoas que estão do lado. Porque, olha, nós estamos chegando no inverno. No inverno dá muita doença pulmonar, não é? Principalmente nas crianças. Não é? Difteria, as infecções de pulmão. Nós temos agora também aparecendo aí outras variantes que está apertando a gripe. E, como eu disse a semana passada, eu vi e já está vacinando as crianças da gripe, está dando a vacina da gripe. As escolinhas já estão levando nos postos de saúde as crianças para tomar vacina da gripe. Isso é bom, porque evita do seu filho pegar a gripe, né? Isso é ponto para você não ficar correndo atrás de médico, correndo atrás de inalação, que é muito desgastante. Então, por quê? Porque, afinal de contas, Ataíde, a vida é bela, né, Ataíde? Então é isso aí. Exatamente. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará a responder será o senhor Luiz Gouveia, feita pelo nosso ouvinte Gilmar Aparecido de Alvarenga, que pergunta o seguinte: se a morte é considerado um retorno como um viajante que regressa ao lar, por que as pessoas encaram com constrangimento ou medo sob a perspectiva da própria morte ou a de um familiar? A perspectiva, né, da morte, não é? Então, é interessante essa pergunta aqui do Gilmar. Gilmar, é o seguinte: a vida física, apesar da gente saber que a vida física é passageira, apesar da gente ter a ciência
de que a vida é apenas um momento, né? Nós vamos viver aqui um tempo só e vamos retornar ao mundo espiritual. É como está dito aqui na pergunta que você fez. Um viajante que regressa ao lar. Mas, aqui durante a vida, nós nos apegamos aos nossos parentes, aos nossos irmãos, aos nossos filhos, nos apegamos até, olha como nós apegamos às coisas materiais, a nossa casinha. Se nós temos uma biblioteca em casa, nós nos apegamos. Então a gente vai se apegando com as coisas, com os amigos do bairro. E aí, para você, aquilo é o que há na existência. Mesmo você sabendo que a vida continua, você ainda se apega demais às coisas materiais, e nós nos apegamos. Então ninguém quer morrer, a não ser aqueles que têm ideias suicidas mesmo. Uhum. Mesmo o suicida, ele na realidade, ele só chega nesse extremo quando não tem mais jeito. Mas ninguém quer morrer, ninguém deseja a morte. Então, mas vocês não são espíritas, vocês não deviam saber disso tudo e não precisava ficar com esse constrangimento, como ele falou. Uhum. Não. É que a gente se apega às pessoas, a gente se apega às coisas. E aí é natural que nós queremos continuar a vida. E se não fosse isso, Gilmar, se não fosse isso, muita gente arrumaria um jeito de cair fora antes. Porque a vida não é fácil. A vida não é um jardim da infância. Ela não é um parque de diversões. A vida, ela nos causa, muitas vezes, preocupação, dificuldades, constrangimento não, mas dificuldades, exige de nós muita força de vontade e às vezes nós temos muitas decepções. Então, se nós não tivéssemos o apego à vida, o mínimo do apego à vida, a gente arrumaria um jeito de cair fora bem antes. Então, o número de suicídios seria muito maior. Por quê? Porque você fala, eu vou estar aqui para quê? Mas se você não tivesse vamos dizer assim, esses petiscos da vida que a vida nos fornece, que é ficar junto com os nossos filhos, com os nossos amigos, nossos parentes, o nosso clube que participamos, indo lá todo domingo com os amigos, os teatros que nós vamos, os cinemas, uma série de coisas que nos prendem aqui para que a gente continue gostando de estar aqui. E nesse gostar de estar aqui é que nos faz ter forças para resistir algumas dificuldades da nossa vida. Então, não é à toa que a pessoa às vezes não quer ir embora, não. A pessoa fala, não quero não. Mas alguns já começam, quando vai chegando na velhice, já vão entendendo que já estão no caminho de partir, não é? É verdade, Luiz. Então, o Gilberto, né? Gilmar. Então, Gilmar, uma das coisas que talvez choque um pouco mais as pessoas, a gente aqui ainda encarnado, tudo bem que a morte é uma coisa que ninguém vai se acostumar com ela, até porque aqui é bom, né? O nosso mundo aqui também é bom, principalmente se temos uma vida tranquila, a gente jamais quer pensar na morte, né? Falando em morte, já é um outro campo, morte na verdade não existe, né? Para nós espíritas, a morte não existe. Sim, a morte do corpo físico, né? Mas
Tudo bem, a morte do corpo físico. Agora, uma das coisas que também contraria muito o fator da morte é a separação. Porque a separação, eu acho que é o que mais assusta, né? Porque quando a gente morre, a gente separou, não estamos, saímos da família, da terra, enfim, toda a nossa convivência aqui, nós saímos fora. Então, essa separação aí é que talvez nos choca muito, né? Apesar da gente saber que a morte não existe, a vida continua, o espírito continua, né? A alma continua, mas é um outro sistema de vida, um outro processo, fora do corpo físico. Então, mas a vida continua. Mas isso não quer dizer que mesmo, às vezes as pessoas falam assim, mas você é espírita, e então ainda sente quando a pessoa desencarna, ainda, sim, é natural, porque somos humanos ainda, nós somos humanos. Então, o fato de ser espírita e ter o conhecimento e saber que a vida continua, isso não quer dizer que você não sinta, principalmente a separação, conforme eu falei. Então é um processo natural, né, que ninguém está isento disso, todos nós estamos aqui encarnados, vamos passar por esse processo, isso é uma lei divina. Só que é uma coisa que a gente nunca está pronto nem preparado para isso, para aceitar, né? Isso ainda estamos nesse nível ainda, mas é assim mesmo, é uma lei divina e torna-se um aprendizado, né? Estamos aqui agora, vamos retornar, depois voltamos novamente e vamos retornar de novo, e assim a vida vai, esse é o processo, né? E assim. Então, é porque na realidade, na hora da morte, muitas coisas vêm à nossa cabeça. Caramba, será que eu um dia vou encontrar com essa pessoa que eu gosto tanto? Será que esses meus amigos eu vou rever? Como é que vai ser lá do outro lado? É a mesma coisa, é difícil, porque você também fica meio sem saber direitinho quem é que vai estar lá, quem não vai, apesar que você estuda. E vai estar seus amigos, seus parentes que foram antes. Tudo isso a gente estuda, tudo isso a gente vê. Mas quem que a gente convive? Com nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos amigos assim, que às vezes a gente tem muita ligação, não é? E tudo isso a gente fica meio, mas caramba, e aí, como é que vai ser? Quem vai administrar, se o cara for um pouco mais materialista, quem vai administrar meus negócios? Então é toda uma preocupação que a pessoa ainda tem. Mas como você falou, é um retorno. E nós aprendemos que é um retorno, mas mesmo assim a gente ainda não está com toda essa bola para dizer eu estou preparado, né? Então é difícil mesmo, viu, Gilmar? É muito complicado. E uma coisa, Gilmar, que a gente precisamos trabalhar é o desapego, né? Conforme o Luiz comentou aqui. O desapego para nós é muito importante, o desapego. Por que o desapego? Porque se nós desapegamos, quando nós retornarmos, talvez a preocupação seja menos, né? Nós vamos nos libertar com mais facilidade do nosso corpo físico, né? E se nós ficamos apegados a tudo aquilo que nós estamos tendo aqui agora, vai causar talvez aí uma perturbação maior do outro lado, né? Devido ao nosso apego, né? Mas tudo isso são coisas que a gente precisa assim, ir aprendendo e se esclarecendo sobre o assunto, que isso vai ajudar quando chegar esse momento, isso vai ajudar muito essas informações após a nossa passagem, né? Então é isso. Então, e Gilmar, é o seguinte, ele falou do desapego, aí o meu amigo Ataídes falou do desapego. Você já reparou? Faz um levantamento na sua casa, Gilmar,
quantas coisas você guarda, quantos objetos que você guarda como forma de recordação. Recordação da infância. Esse era meu brinquedinho que eu brincava quando era criança. Olha, isso aqui é meu não sei o quê. E às vezes você tem tanta coisa que você é apegado ainda, já é um espírito adulto, já está numa pessoa adulta. Mas mesmo assim você tem muito apego às coisas da sua infância. Então, exatamente isso. Nós ainda temos essa falha, que é o apego às coisas. E esse apego é o apego à vida. Nos dá um apego muito grande à vida. E aí faz com que a gente ainda não se sinta confortável na hora de ir embora, né? E às vezes é apego também às pessoas, né? As pessoas. O apego às pessoas também é uma coisa que não é muito legal. Se a gente é apegado demais, na hora da partida, vai doer mais ainda, né? É verdade. Doer maior, né? É verdade. Apesar de saber que a vida continua do outro lado, mas fisicamente estamos separados, então verdade. A dor é maior. Então é outra coisa também que a gente precisa observar esse lado do apego, né? O apego é de todos os lados, sendo o apego não é legal, né? Para tudo tem um limite, lógico. A gente não é desapegar de tudo, que também não é assim que funciona. Mas a gente fala os apegos assim exagerados, né? Aquele desapego. Eu vou usar esse sapato aqui a vida inteira porque eu gosto desse sapato todo. Já pegou o jeito do meu pé. Essa roupa aqui que eu gosto dela, não gosto dessa outra. E então são processos que exigem que a gente é um aprendizado para a gente ir treinando já da agora para quando chegar a hora da partida não tá tão apegado assim, né? Mas até a música, né? Mande notícia do lado de lá, quem fica. É verdade. E a gente. E olha, que nem eu. Quantos amigos, eu principalmente, que já estou com uma certa idade, quantos amigos que já se foram, que eu convivi de perto, que eu estive presente em muitas atividades, muitos eventos, e os amigos hoje já estão do lado de lá. Eu, inclusive, olha só, Taíde, eu sou um cara tão assim apegado, que eu faço uma listinha de todos os amigos que já se foram. Eu tenho uma listinha. E de vez em quando eu pego essa listinha e falo, ô, seu Zé Elias, como vai? Ô, seu Aleixo, ô, fulano de tal. Aí também tem música. Faça uma lista. Então, faço uma... Então, é verdade. Existe, eu tenho essa lista de amigos que já se foram. E de vez em quando eu pego essa lista e fico, nossa, que bacana, vocês já estão lá e não vai esquecer de mim, daqui a pouco eu estou por aí. Não deixa de vir. Sabe quem falava isso? Era o Silvio Santos. Agostinho? Não, o Silvio Santos. Silvio Santos, porque a Hebe Camargo foi embora. Né? Aí o Golias foi embora. Aí o outro foi embora. Aí o Silvio Santos falou que eles estavam cantando lá em cima. Silvio Santos, vem aí. Então, ele mesmo falava isso. Então, aí você vai falar, pô, mas esse cara é masoquista. Não é masoquista, é saudosismo, né? Nós temos saudades das pessoas. Temos saudades. Porque quantos eventos nós participamos juntos, desses amigos, ou Amilcar, a gente ia para lá e para cá. Nossa, encontrava comigo lá no corredor da bola, já vinha falar de time. Ia para lá e para cá com o Amilcar e outra, o Pedrinho, o pai do Wilson Pinheiro. Toda turma da minha época. Éder Fávora. Éder Fávora foi agora há pouco, faz uns 2 anos, né? 1 ano e meio. Então, é isso. Então eu guardo uma listinha. Você vai falar, mas o que é isso? Não, a listinha porque saudade dessas pessoas que eu tenho. E peço a Deus que os abençoe onde eles estiverem. E então, Luiz, no Jesus é o Caminho, por exemplo, né?
Eu chego lá assim, fico pensando que quando eu cheguei ali a primeira vez, era uma equipe, toda a diretoria estava ali, sabe? Era aula, mais aulas. Hoje, meu amigo, hoje não tem mais ninguém daquela época da diretoria lá, não tem mais ninguém, meu. Aí a gente fica lembrando dessa listinha que você falou. Essa turma, Fulano, o seu Angelim, fulano, o seu Angelim, o seu Moisés, seu Luiz Bassi. São pessoas que deixaram saudade. E a gente tem essa listinha, senão na cabeça, eu pelo menos escrevo para não esquecer. Seu Luiz Bassi, então é isso. Seu Geraldo, Gilmar, seu Pedrinho. Gilmar, a gente é humano, né? A gente é humano e tem saudades e tem vontade. Agora, nós sabemos que todos nós vamos regressar. Mas nós não queremos, nossos netinhos, netinho, bonitinho, eu vou deixar você. Você às vezes não quer, você quer ficar ali. Claro. Mas tá na hora, como diz a cara, tá na hora, tá na hora. Mas né? tem uma música que eu não gosto de ouvir, não. Tem uma música aqui que eu evito até de tocar na rádio, que eu não gosto de ouvir. Eu não gosto de ouvir. Se eu quiser falar com Deus, deixa para depois. Tá bom. Vou deixar. Então tá. Não, mas aí você fala com Deus toda hora que menos. Fala com Deus mas toda da hora. outra forma. Aí nós vamos, viu, Gilmar? Eu acredito. Viu, Gilmar? Eu acredito que é isso aí. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado pela pergunta. E isso me fez, olha, Gilmar, você me fez voltar nas minhas listinhas. Eu nem ia falar, nunca ninguém ia falar, mas eu acabei vendo que eu tenho essa listinha, está lá comigo, e de vez em quando eu pego essa listinha para lembrar desses amigos, todos aqueles que já se foram. Vai lá, Taíde, continua. Obrigado, Gilmar. É isso daí. Então, a USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos e muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. No dia 27 de abril, estaremos prestando uma homenagem a Allan Kardec, na Praça Allan Kardec, que fica na Avenida Paulo Facine, altura do número 1625, na cidade de Guarulhos. Este evento está marcado para acontecer das 9 às 12 horas. E teremos a presença do coral musical Vozes da Mãe Doca, do Centro Espírita Casa Branca do Caminho, que se localiza na Chácara Mafalda, em São Paulo. Ô, Gouveia, qual é os nomes que eu te passei aí, que mandou aí pra gente? Fala então, delas aí, Gouveia. Aí nós falamos, tem a Cláudia Nunes, acho que é a irmã da Fátima Nunes, que também canta no coral da Mãe Doca. Mônica Miller também deve ser do coral. Deve ser. E a Marlene Caram. Um abraço para vocês. Viu? Assim, conectado com a gente aí, Está né? conectado. E muito do coral lá, do coral. Que dia que é? Dia 25, Dia né? 27 vai ser 27. o coral. 27 é um domingo. Nós não fizemos antes, porque antes do dia 27 é exatamente a sexta-feira, que é o domingo, a Páscoa, né? Então não daria para fazer na Páscoa, porque as pessoas estão viajando, Então o evento no dia 27. Agora, por que a Thaí deu um evento em abril? Porque em abril nós temos o lançamento do Livro dos Espíritos. Exato. A gente considera o mês Allan Kardec, é o mês do Espiritismo, né? Porque tem um lançamento do Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857. Né? Que beleza, hein? Então, hoje vamos falar de um assunto interessante. Falaremos sobre o tema ociosidade
benefício ou suplício? A ociosidade é um benefício ou um suplício? E o Luiz Gouveia vai encarar aqui. Então vamos ler aqui. Vamos ler um trecho aqui para a gente depois comentar o assunto, né, Léo? O que ele fala esse trecho? Ó. Sobre pretexto algum, se permita a hora vazia. A hora vazia justificando cansaço, ou desengano, irritabilidade, ou enfado, desespero íntimo, ou falta de estímulo. Complicado, né? Evite cair no desânimo, que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Se você supõe que todos se voltam contra os seus propósitos superiores, insista na atividade, que falará com mais eficiência do que suas palavras. Coagido pela estafa, mude de atitude mental e renove a tarefa, surpreendendo-se com a motivação nova para o prosseguimento do ideal. Vitimado por injunções íntimas, vitimado por injunções íntimas, perturbadoras que se enraizam no seu passado espiritual. Redobre esforços e atue confiante. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, hein, Otaíde, hein? O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso, Ataíde, para o cristão decidido é o ócio. É perigoso, viu? O ócio é perigoso. Não o do sofrimento, nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Maledicências, intrigas, vaidades, presunções, calúnias, boatos, despeito, descrédito, inquietação, medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. É mesmo, né? É verdade. Os germes criminógenos, na realidade, criminógenos de muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade, se desenvolve durante os minutos de desocupação e ociosidade. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença. Veja que em a natureza não há ócio. Tudo trabalha, tudo colabora. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. O descanso faz parte da lei do trabalho. O corpo precisa se refazer. A mente necessita recarregar-se. Apenas evitar a inutilidade. O homem pode muito bem descansar de uma tarefa realizando outra. Olha só, hein, que beleza. Enquanto refaz o corpo ativamente, enquanto descansa a mente, exercita o corpo.
O ditado popular é verdadeiro. Cabeça vazia, oficina do diabo. Significando que não temos habilidade de lidar com a mente ociosa. Ele atrai maus pensamentos e desperta nossas más tendências, além de ser mais facilmente influenciada por aqueles que desejam ver nossa derrocada. Nosso tempo aqui precisa ser muito bem utilizado, pois ele é escasso. Passa muito rápido. Kardec, na pergunta 678, questiona o seguinte: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? E aí, os espíritos superiores respondem o seguinte: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades espirituais. Materiais. As necessidades materiais. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Olha, Já resumiu tudo. Por isso, quanto mais nos ocupamos com pensamentos e tarefas nobres, melhor para a formação do nosso caráter. Tudo no universo tem utilidade. A utilidade sempre. Ir contra isso é atrasar a nossa felicidade. Mesmo nos momentos de cansaço, de exaustão, procuremos algo útil que nos edifique, não nos permitindo a simples hora vazia. Descansar não está em não fazer nada, mas sim em mudar de atividade. Inutilidade nunca. Parabéns. Esse é um trecho do artigo da relação Momento Espírita, intitulado Hora Vazia. Ô, Taíde, você vê aqui a nossa capacidade, né? Então, é aquele negócio. A mente vazia, oficina do diabo. Tem um livro da Joana de Anjos que é Vidas Vazias. É. Então, é o que está dizendo aqui. As vidas vazias é porta aberta para tudo aquilo que não faz bem, né? Como o ditado popular, né? A mente aberta, como que é? A oficina do diabo, né? Mais ou menos, um ditado popular que tem assim. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que estar sempre atento, primeiro, a não ficar parado, temos que trabalhar. E no que se refere à nossa mente, também ficarmos vigilantes à nossa mente, nosso pensamento, para não dar brecha para ideias, né, negativas, que sempre vem mesmo, né? A gente não entrar nessa sintonia, né? Nossa sintonia. O Leon Denis, ele fala no livro dele que o pensamento é o estudo mais importante para o homem, o estudo do espírito. E implica na fiscalização dos nossos atos. Quer dizer, o nosso pensamento implica na fiscalização dos nossos atos. Então, tudo que nós fazemos vai gerar um efeito, que nós pensamos também. Então, aí você indo lá para o Evangelho, aquela frase que Jesus falou, que vigiai e orai, isso não foi à toa, né? Se Jesus falou isso, vigiai e orai, ele estava alertando que nós temos que ter esse cuidado, né? E às vezes é o que mais nós descuidamos, né? É da vigilância
e da oração. É. Mas, assim, já estamos aprendendo que isso faz parte do nosso progresso, do nosso aprendizado, da nossa caminhada aqui no planeta Terra. É. E aqui o que ele está recomendando, né? Está recomendando o seguinte, Ataíde. Você está com cansaço material, cansaço de corporal, está com o corpo cansado, tudo. Não tem problema, pode descansar à vontade. Pega um livrinho para ler, senta numa poltrona, descansa o corpo, pega um livrinho, um livretinho, ouve a rádio. Ouve a rádio. Um fone de ouvido. Ouve a rádio. Pega um fone de ouvido, ouve a rádio. Então, o que você não pode é ficar ocioso demais. Porque a cabeça da gente, quando começa a ficar ociosa, aí você começa a arrumar pelo em ovo. O que é pelo em ovo? Aquela pessoa ali falou um negócio que eu não gostei. Aquela pessoa ali vestiu uma roupa que não está certo. E aí começa a criar confusão, aonde na realidade até pode ter, mas não tem. Você cria aquela confusão, você cria aquele problema, você começa a implicar com as pessoas, porque você está ocioso. E quando você está ocioso, às vezes você começa a pensar, puxa, a vida começa a vir aqueles pensamentos malignos. Às vezes vem pensamentos benignos, mas na maior parte das vezes vem aqueles pensamentos malignos. E pensamento assim, puxa, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Como é que eu faço para melhorar a minha vida material? Aí começa a vir aquelas ideias que talvez o resultado final não é um bom resultado. Ela vai nos criar problemas, né? Tem uma questão do Livro do Espírito, que não lembro qual é, que Kardec perguntou ao Espírito da Verdade como é que nós fazemos para distinguir aquele pensamento que é nosso e aquele que não é. Isso. Então ele responde assim aos Espíritos, que aquele que não é nosso é como se fosse alguém falando alguma coisa para a gente. Quer dizer, vem de fora, está falando para a gente. Então, esse não é nosso. Agora, o que é nosso já é o primeiro impulso que vem, é o nosso. Então, precisamos ter cuidado nesse discernimento, desse pensamento, para distinguir um do outro, para não entrar em sintonia negativa. Porque tudo é sintonia no universo, não tem como não ser, né? Tudo é sintonia. Então, o segredo está aí, você aprender a lidar com essas sintonias, né? No livro Roteiro mesmo tem um capítulo lá que é só sobre sintonia, no livro Roteiro de Emmanuel. Nossa, ali é fantástico. Ali ele fala quanto é importante você ter cuidado com a nossa sintonia mental. Porque é um perigo, é uma porta aberta, uma mente, é o caso da mente vazia. Se a mente está vazia, ociosa, que tipo de energia a gente está atraindo? Não pode ser de energia boa, né? E por isso que é necessário o trabalho, como você falou, Luiz, vamos ler um livro, né? Ou vamos ouvir um programa na rádio, no YouTube tem muita palestra, vamos canalizar esse pensamento sempre para coisas boas, que aí vai atrair energia do mesmo teor. E se nós não faz isso, é o caso, muitas vezes o jovem fica assim, sem saber o que fazer na vida, porque às vezes não tem mesmo o que fazer, não tem orientação dos pais, não tem às vezes uma instrução, a mente fica desocupada e aí já viu, né? Começa a pensar, a fazer coisas que vai surgindo, né? Aquelas intuições que eles nem sabem de onde vem, mas vem a intuição, vou fazer isso, pega e vai fazer. Não pensa que aquilo pode ter uma consequência, né? Isso é um perigo, porque as intuições, elas vêm mesmo. Agora, eu preciso dominar elas, né? Não é porque veio aquela intuição, eu vou fazer isso que eu vou fazer. Eu tenho que ter uma reflexão sobre isso, né? Isso. Tem que ter reflexão. Você não pode agir. Tem um livro da Joana que ela fala assim, que nós temos 94 mil pensamentos em 24 horas. Quer dizer,
Só que ela mesma fala que a maioria, tudo, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Passou na sua mente, você não pode dar atenção a isso. Ela mesmo esclarece isso. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos que estar sempre atento à nossa mente, ao nosso pensamento, para não sintonizar em coisas que não nos vai fazer bem. E nesse artigo ele fala assim, ó, os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo. Pois é. Por quê? Porque ele está... Exato. Ele está aí preocupado com a indolência e a inutilidade que fomenta o egoísmo, porque ele acaba sendo egoísta demais. Então ele acha, o outro não vou ajudar o outro, porque o outro que se dane. O outro que vai procurar a sua turma, não sei. A pessoa que já é desocupada, ela não quer saber de ajudar o próximo. Então, isso cria é como se fosse uma bola de neve, né? Cria um problema grave para a criatura. Agora, você vê, quando eu li isso aqui, e estava lendo aqui, eu estava lembrando dessas pessoas que fazem marmitex para doar para as pessoas que não... ali da comunidade, que precisa de um almoço, de uma janta. Aí você fala assim, mas isso é dever do Estado. Tudo bem, pode até ser dever do Estado. Que nem o Estado normalmente tem aqueles refeições por R$1, né? Era R$1, agora não sei lá se é R$1 ainda. Aquelas refeições baratas nas prefeituras e no Estado, que tem esses refeitórios, né, que servem refeições. Mas é pouco. E, às vezes, lá no meio da comunidade, tem muita gente que não tem um mínimo para alimentação. E, normalmente, quem aparece? Essas pessoas que, além de ter muita tarefa para fazer, ainda se predispõem a cozinhar, a fazer uma alimentação, a ir buscar, pedir para as pessoas doarem alimentos para eles poderem servir para a comunidade. Então é um trabalho muito bonito. Essas pessoas que vivem fazendo marmitex, refeições, alimentos, pelo menos para as pessoas que precisam. Por quê? Quem faz esse trabalho? Normalmente é aquele que já é muito ocupado. Porque diz o seguinte, você quer arrumar quem faça, procure alguém que já tem muita atividade. Porque o cara sempre vai arrumar um espaço para ajudar mais ainda. Parece uma coisa sem lógica, mas não é não. Porque por que tem os desocupados? Porque ele não quer fazer nada. Não quer fazer nada, Porque se quiser, tem que fazer. Então, tanto é que quando fala para ele, não arruma uma desculpa, né? Uma desculpa. Está desocupado. Resumindo, quer dizer, o desocupado não pode ir. Tem que ir os que estão ocupados. O que está ocupado. Porque o que está ocupado, né? Sempre arruma mais espacinho para poder encaixar. Porque o desocupado, ele não está afim de fazer nada. Então vai ser sempre desocupado. Ele já é ocioso, é egoísta. Né? Não é? Então ele é assim. Eu acho até que pode ser considerado uma doença mental, né, Luiz? Porque como é que uma pessoa toma-se uma atitude dessa da ociosidade? Alguma coisa está errado, né? No pensamento dessa pessoa, nessa ideia, né? Porque isso não é normal, não. Porque... E os espíritos responderam a Kardec. Olha, se você ficar tocando harpa o tempo todo, ou ficar deitado, só olhando o tempo passar, em vez de ser um benefício, que você vai estar descansando, vai ser um suplício. Por quê? Você vai engordar. Os órgãos do seu corpo vai começar a atrofiar. Você vai ter problema diverso. Daqui a pouco você começa a
vinha uma cegueira, você não sabe de onde veio, pô, mas eu não tenho nada para ficar cego. Aí vem uma dor no peito que você não sabe de onde vem uma dor de estômago. Por quê? Porque você está ocioso, você não põe o seu corpo em movimento, você não põe sua cabeça em movimento, você apenas está deixando com que usem aquele espaço vazio. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o suplício. Às vezes você vai ser pego por uma doença grave, uma doença terrível, dor muito intensa. Por quê? Porque você estava tão ocioso, que o seu estômago não está bem funcionando, o seu pâncreas não está lá, o coração está saturado, porque o coração precisa de ter um movimento mínimo para trabalhar. Agora você imagina um movimento que uma pessoa ociosa, é gordura no sangue, o coração começa a inchar. Meu Deus, é tanto problema que começa a acontecer e o cara vai pôr culpa em quem? O culpa em Deus. O cara fala que Deus não ajuda, Deus não é bom, que para ele não sei o quê. Mas por quê? Porque ele não pôs os seus órgãos em movimento. Experimenta deixar um carro na garagem sem rodar por muito tempo, por anos. Ele apodrece, ele acaba, os mecanismos dele vão tudo para água abaixo. E é isso, o corpo humano é assim. É uma máquina muito... Então, qual é a conclusão que nós tiramos? A ociosidade é uma doença. É uma doença e é um suplício. É um suplício, exatamente. Não é um benefício, é um suplício. E o suplício é uma doença, né? É suplício é uma doença. Então tá. Então uma doença da alma. Isso. Então nós vamos continuar aqui porque nosso agora horário. Estamos no 3 aqui? No 3, né? O 12, né? No 12, aliás. Então vai. Vamos lá. Sou eu. Então vamos lá. Então, a USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. A USE significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. USE São Paulo. Se você deseja conhecer a USE Guarulhos, USE de Guarulhos, que é uma sucursal da USE São Paulo, você vai no site useguarulhos.com.br. Lá você vai encontrar os centros espíritas da cidade de Guarulhos e Arujá. Você vai encontrar as palestras do mês. Vai encontrar a programação de cada centro espírita. Vai encontrar uma série de informações. E lá você vai sintonizar a nossa cidade aqui, que é Guarulhos. Então, e centro espírita. Eu quero saber onde tem um centro espírita perto da bairro tal. Entra no site que tem endereço de todos os centros espíritas daqui da cidade de Guarulhos. Então, qualquer coisa, consulta. useguarulhos.com.br. Não é, cara? Né? Então vai lá, tá aí. E agora eu irei fazer uma prece visando agradecer a Deus, nosso Pai, toda a força que Ele nos tem dado durante a nossa existência e na realização desse programa. Agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, agradecendo a presença dos amigos aqui, Luiz Leite, o técnico, Luiz Gouveia, agradecendo a espiritualidade superior que nos assiste, que nos ilumina, que nos intui, agradecendo aos ouvintes do programa Web Rádio pela sua sintonia, isso é muito importante para nós, agradecendo também a diretoria do Colégio Marconde, que nos acolhe, enfim, agradecendo por toda essa oportunidade de aprendizado ao qual nos encontramos aqui, nesse dia de hoje, com muita saúde, muita paz e muita alegria.
E se for permitido por Deus, a semana que vem estaremos aqui novamente nesse mesmo horário. Que assim seja. Uma boa tarde para todos. Graças a Deus. E nós temos um exemplo aqui, viu? Eu vou falar tchau também, mas nós temos um exemplo aqui de não ociosidade. Nós temos um colega chamado Luiz Leite. Esta vai fazer 7 anos que ele está lutando. Hein? E ele está aí batalhando, tem uma rádio, montou a rádio, tem os colegas. Olha, eu realmente admiro muito esse amigo Luiz Leite. Obrigado, que Rubens. Toca essa rádio aqui. É uma pessoa que fala assim, eu não sou ocioso, eu sou uma pessoa batalhadora. Que em 7 anos já trabalhou 14 já, que é 24 horas. Isso mesmo. Porque não é fácil, né, Gouveia? É lutando contra os leões, né? É verdade. Contra o FM, o pessoal só quer saber de FM e tal, para web, rádio, no celular, é muita coisa. É muita coisa, é um trabalho. Ainda bem que tem vocês e a parceria do Colégio Marconi com a gente hoje, né? Graças a Deus. Então, eu agradeço a todos os ouvintes, agradeço a Cláudia Nunes, a Fátima Nunes, Mônica Miller, Marlene Caran. Isso. E todos os meninos de Guarulhos. Osasco, Carapicuíba, Rio Grande do Norte, todos. Obrigado. Até a semana que vem, onde nós estaremos aqui para mais um programa. E não desliguem, agradecemos imensamente a direção do Colégio Marconde pela cessão do espaço para a realização deste nosso programa e avisamos, a rádio não para, inclusive aqui você tem 24 horas de boa música, notícias, entretenimentos e, acima de tudo, bons programas. Até a semana que vem. Fica aqui. Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Você está na Família Web Rádio. Família Web Rádio. Aqui toca saudade.